Paz do Senhor Jesus, queridos, e uma ótima noite a todos. Quero aqui desejar a todos a paz do Senhor Jesus e uma noite de paz, bênção sobre a sua vida, prosperidade sobre a sua vida, vitória sobre a sua vida, paz sobre a sua casa, sobre tudo que você fizer e sobre tudo que você colocar as suas mãos. Amém, queridos? Eu venho aqui porque vi algo, assisti algo que me tocou profundamente. Quero deixar aqui um versículo, deixar um breve testemunho e uma reflexão e fazer oração. Principalmente para pastores, para líderes espirituais, você que tem seu pastor, você que tem seu líder, e obviamente tem, pois mande para ele, tá bom? Isso é um momento de você tratar ele com carinho. Eu quero aqui trazer um versículo e quero já explicar algo. Versículo é esse é um dos versículos que eu tenho no meu coração. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Queridos, assistindo um filme de uma história real americana, onde um pastor trouxe uma mensagem, e essa mensagem não agradou o clero, não agradou a igreja afro-americana, não agradou aquele contexto de igreja naquele momento. Pois bem, toda a liderança e também muitos irmãos viraram as costas para aquele pastor, por causa de uma mensagem que ele pregou, que não agradou a grande maioria. A igreja dele o abandonou, as igrejas não o chamaram para pregar, e ele foi um homem que no seu contexto de vida, na sua crença, na sua fé, naquilo que ele se doou para fazer, ele acreditava piamente que ele era um homem escolhido e chamado para, separado para o ministério, separado para uma grande obra. Mas viraram as costas para ele. E num período mais ou menos aproximado de um ano, esse homem ficou sem pregar, esse homem ficou triste, esse homem ficou quase à beira da depressão, questionando muitas vezes a Deus e não querendo mais fazer aquilo que ele pensou a vida toda, qual ele foi separado e chamado para fazer. O que eu quero chamar a atenção? Eu fiz uma pesquisa aqui agora, de 2017 para cá, de uma forma assim conhecida, pastores conhecidos, 9 pastores se suicidaram. Vou dar o nome desses pastores. Pastor Gilson Genário Rodrigues, ok? Pastor Henrique Balbino da Silva. Pastor Andrew Estou Eclentes. Pastor Rafael Otávio. Pastor Luiz Peixoto, pastor Oswaldo Thomas Melo Filho, pastora Lucimari Alves Barro, pastor Moisés Ricardo, pastor Júlio César. Esses são nomes de pastores conhecidos. Se você puxar pesquisas aí na web, no Google, você vai ver pastores que se suicidaram. A igreja às vezes fala, mas por que ele se suicidou? Por que esses pastores se mataram? O que esses pastores fizeram? O diabo entrou na vida deles. É o que muita gente fala, e obviamente, mas por alguma coisa isso aconteceu. O pastor, ele move, ele vive muitas vezes com um ego elevado. Isso é fato. Por quê? Porque ele é requisitado, porque as pessoas precisam de um pastor, de um conselho, de um aconselhamento. As pessoas gostam de ouvir a direção de Deus que sai da boca de um pastor. Mas alguns pastores têm sofrido. Então ele vive com um ego elevado, mas quando não lhe tem isso, ele também passa por processos difíceis. E quando eu fui ver isso, não só por ter passado por um processo, que eu já vou explicar, mas por estar vendo pessoas
que passaram por processos tão difíceis que chegaram a dar cabo da sua própria vida e assistiram um filme atual de uma história real de um pastor americano que quase chegaram à depressão. Por quê? Porque a igreja abandonou, o ministério abandonou e esqueceu que esse homem era um ganhador de almas e todo o clero esqueceu que esse ganhador de almas também precisava de ajuda. Ok? Como é a vida de um pastor, queridos? A vida de um pastor, ele vive sob pressão natural. O que é uma pressão natural na vida de um pastor? A pressão natural é com ele mesmo. Ele precisa estar bem preparado, ele precisa orar, ele precisa aconselhar bem, ele precisa, e tem isso com ele, eu preciso ter uma boa mensagem para entregar para a igreja, ele precisa visitar, ele precisa abraçar as suas ovelhas. Então o pastor, ele vive sob uma pressão natural, não só com o mundo espiritual, mas ele vive com a pressão natural com ele mesmo. Ele precisa estar em constante oração, ele precisa estar em constante leitura, ele se cobra para trazer uma mensagem, não só que vai massagear o ego das pessoas, mas que vai trazer direção para as pessoas. Ele se cobra para ter um conselho bacana. Então o pastor, ele tem uma pressão já natural. Segundo, o pastor tem que ter tempo para a família. E geralmente, o pastor não consegue ter esse tempo natural com a sua família. Então ele também se cobra. Por quê? Porque ele tem tempo para todos, ele tem tempo para a obra, ele tem tempo para a Bíblia, ele tem tempo para a oração, mas muitas vezes também lhe falta tempo para a família, ainda que no coração dele ele esteja separado, mas há uma cobrança dentro do coração dele também para isso. E a maioria dos pastores trabalham fora e ainda cuida de igreja. Veja bem como é que são os pastores, a grande maioria dos pastores brasileiros. Eles saem para trabalhar, pastores como que moram em São Paulo, que pega ônibus, pega trem de manhã e volta do seu trabalho, pega trem, pega ônibus, chega na sua casa, corre, faz a barba, joga o terno em cima e sai correndo para a sua congregação para fazer a obra de Deus. Olha só, olha que cobrança natural da vida de um pastor. O pastor de grandes ministérios vive sob pressão, ok? Que pressão é essa? Ele tem cotas para bater, tem que participar de reuniões e muitos passam por vergonhas nas grandes reuniões ainda. Por quê? Porque passam calados por vergonhas, por ser cobrados por cotas, ser cobrados por tantas coisas e não poder trazer a resposta espiritual, natural daquilo ao qual ele foi cobrado. Por quê? Porque ele tem cota para bater, ele tem pessoas para levar para o batismo, ele tem dinheiro para levar para os grandes ministérios, ele tem que fazer muitas coisas e ele tem que fazer isso, ele tem que cuidar da sua casa, ele tem que cuidar da sua família, ele tem que cuidar da sua igreja local e ele tem que ainda participar das reuniões. E quando ele não faz tudo isso muito bem, ele é cobrado publicamente. E aí, como é que fica o ego de um pastor? A vida financeira de um pastor. São poucos os pastores que têm uma vida financeira elevada. Geralmente o pastor, a palavra, não sei se essa é a palavra correta, os professores depois me corrijam, ele abdica de estudar, de prosseguir, de fazer um doutorado, um mestrado no secular, para poder dar continuidade no seu sacerdócio, cuidar da sua igreja, cuidar do seu ministério. Ele para muitas vezes de crescer no trabalho, e quando ele para de crescer no secular, o financeiro cai um pouco. Isso é natural. E ele é uma pessoa que ora. Agora imagina bem a vida de um pastor. Um membro chega na igreja, ora, fala: pastor, ore por mim para Deus abrir uma porta. Ele ora, Deus abre uma porta. Depois ele vem e fala assim: pastor, ora para mim para Deus abrir uma porta na faculdade. Pastor, ora e Deus abre uma porta na faculdade. Essa pessoa faz uma faculdade, naturalmente vai prosperar, naturalmente vai ter um ganho financeiro elevado. E o seu pastorzinho lá atrás
por abdicar de uma vida secular. Muitas vezes não tem uma vida financeira bacana, ok? Esse negócio de dizer, os pastores têm dinheiro, os pastores são isso é fake, isso é loucura, isso são poucos. Então, o pastor, ele se cobra. Aí ele diz, meu Deus, eu fui chamado para isso. Né? Então vem uma cobrança natural. Agora, o que eu quero dizer, o que eu apontei aqui? O pastor ele vive sob pressão. Os pastores brasileiros, aconteceu no ano de 2019, aquele pastor, o esposo da irmã Flor de Lis, foi ali morto, assassinado. É um pastor, eu não sei o que aconteceu. Mas olha o que está acontecendo com esses pastores. Anos atrás, o apóstolo Valdomiro foi esfaqueado também no pescoço, e aquilo não é fake news, aquilo é de verdade. Ele tomou mais de 20 pontos no seu pescoço, e aquela facada não era de brincadeira, não era faca de plástico, era uma faca para matar aquele homem. Então, ele vive sob, o pastoreio, os pastores, eles vivem sobre uma pressão natural. Por isso que alguns não têm aguentado a pressão que é tão natural, ok? E tem chego a ponto de dar cabo da sua vida. Eu só falei isso para você entender, ok? Eu vou contar aqui um breve testemunho de nossa vida, em alguns minutos aqui, ó, para talvez ajudar algum pastor, ajudar algum líder, algum presbítero, algum obreiro que tem o coração no episcopado. Veja bem, queridos, há 2 anos atrás, eu fui tirado de um cargo pastoral de uma forma desumana, há 2 anos atrás, aproximadamente. Eu estava servindo a Deus como dirigente de igreja daquele ministério há 8 anos, um pouco mais, um pouco menos. Estava ali dirigindo a 2ª igreja, ok? E me tiraram sem me dar a devida explicação. Fui cultuar no domingo. Veja bem como é que é a vida de um pastor. E naquele domingo eu fui tirado sem uma ligação formal. Imagina você estar há quase 6 anos dirigindo uma igreja, amando aquele povo, pregando a palavra, sabendo que uma grande gama de pessoas que entraram por aquela igreja, entraram por uma ministração de uma palavra que Deus colocara no coração desse pastor, e de repente, sem uma ligação, sem alguém vir e trazer uma explicação formal, sem uma explicação, o porquê, estou te tirando por isso, amém, não interessa, mas pelo menos uma palavra que venha de uma liderança maior. Não, você chega num domingo para cultuar, para adorar a Deus na igreja que você dirige há 6 anos, tem um pastor sentado na tua cadeira e tem outro pastor dizendo, olha, me mandaram te tirar daqui. Veja bem o que aconteceu. Eu, minha esposa e meu filho, naquele domingo, no domingo que nós saímos de casa para cultuar a Deus, e não conseguimos cultuar a Deus, porque quando nos tiraram da nossa posição, foi como se dissesse, sai para fora. Nós entramos em um carro e rodamos a deriva, porque eu fui cultuar, a minha vida é cultuar, a minha vida é adorar, a minha vida é pregar. E eu acho que qualquer ser humano precisa de uma explicação porque entra ou porque sai. Isso é formal e natural. Isso é digno, isso é honroso, isso é de Deus. Pois bem, então não nos deram explicação. Nos tiraram da nossa posição. Amém. Nós entramos num carro e saímos rodando. Era um domingo à noite. Nós falamos para a nossa família, a família de minha esposa, nós estamos indo para a igreja, vamos adorar. Como é que nós vamos voltar para casa agora e dizer que nós somos tirados da igreja que nós somos dirigentes? Fica meio sem explicação, algo esquisito, algo sem explicação. Ok, andamos de carro até parar em algum lugar para comer alguma coisa. E para comer aquele lanche foi o pior lanche que eu já comi na minha vida. Pior lanche, porque saímos,
entramos numa lanchonete e comemos um lanche para refletir. Agora, eu estava à deriva, sem um pai espiritual ou um pastor acima que me abraçasse naquele momento. Veja bem a minha situação. Por que eu estou falando para a gente amar os pastores? E por que eu digo que os pastores vivem sempre em pressão, principalmente pastores de grande denominação? Eu fui tirado da minha posição, eu sou uma alma. Eu poderia ter morrido espiritualmente. Eu sou um ser humano. Eu sou como qualquer um, como qualquer pastor, como esses pastores que deu cabo de suas vidas. Mas naquele momento o que eu precisava era de um abraço, de um homem de Deus, de um pastor, de uma explicação de um servo de Deus que me abraçasse naquele momento e me desse uma palavra. Vai passar, é assim mesmo. Mas naquele momento ninguém, nenhuma pessoa, nenhum pastor, nenhum dirigente, nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhum pastor de congregação grande, nada disso. Saí, entrei num carro, como um cachorro sai da igreja. Não, ali não era um cachorro, ali era uma alma. Ali era um homem. Ali era um servo de Deus. E o que eu estava querendo? Um homem à deriva, sem um pai espiritual ou um pastor acima. Então, naquele momento, sendo dirigente de igreja, há mais de 8 anos, para um ministério, eu me senti um pastor que não tem um pai. Por isso que alguém diz assim, eu estou sob a cobertura espiritual do meu líder maior, daquilo e daquilo. Hoje eu posso dizer, eu estou debaixo de uma cobertura espiritual, daquele que derramou o sangue carmesim por minha vida. Jesus Cristo, o Senhor da minha vida. Então nós saímos à deriva. E o que nós queríamos naquele momento era apenas um abraço. Nós queríamos apenas uma palavra. Nós queríamos apenas uma satisfação de um pastor que fosse amigo e que nos tratasse como um pai, abençoando o filho. Filho, eu estou te tirando daqui para algo maior. Eu estou te tirando daqui para te levar para outro lado. Eu estou te tirando daqui para que isso, aquilo. E naquele momento a gente não entendeu, a gente não sabia, a gente não tinha conhecimento, a gente não sabia onde estava entrando, a gente não sabia onde estava saindo, a gente não sabia para onde estava indo e não sabíamos porque estava sendo tirado daquela posição ao qual nós estávamos. Vê por que pastores se matam e se suicidam? Vê como é fácil você sair do pedestal e ir lá para o mais fundo e mais profundo que existe? Saímos à deriva, sem um abraço, sem um afago, sem um carinho, sem uma palavra, muito obrigado pelos seus 8 anos. Nós saímos sem alguém dizer assim, olha, valeu pelo que vocês fizeram. Obrigado pelo tanto que vocês trabalharam. Se deu resultado ou não, está na mão de Deus. Mas o que cabe a um líder maior é dizer obrigado pelo que vocês e pelo tanto que vocês nos ajudaram. Enfim, nós não recebemos isso. Não. Nós apenas fomos tirados, sem a menor explicação. E para piorar, escuta o que eu estou dizendo. Eu estou contando um contexto de pastores que passam por problema e estou contando um testemunho que aconteceu com a minha vida, com a minha esposa e comigo. E para piorar, porque ninguém sabia de fato o porquê que eu fui tirado, surgiu boatos a meu respeito. Os crentes viraram as costas. Pessoas me chamaram de ladrão, outros me abandonaram. Veja bem, queridos, a minha situação. Olha que situação. Quando não vem uma explicação, quando não vem algo formal e formatado, quando não vem uma voz para explicar o que está acontecendo, porque é isso que acontece em grandes ministérios, tudo é jogado ao vento. E quando tudo é jogado ao vento, tudo pode ser criado, porque não tem uma história.
porque não tem um fundamento. E quando não tem fundamento, tudo está fundado, pode ser tudo. Então as pessoas criaram boatos, eles saíram porque roubaram a igreja. Outros, eles saíram porque desviaram. Eles foram tirados porque isso, aconteceu isso. E para piorar, veja bem, eu dirigia uma igreja quase no bairro onde eu moro há 30 anos. Veja o tamanho da minha vergonha, o tamanho da minha humilhação e o tamanho da humilhação da minha família. Porque as pessoas olhavam para nós, não sabiam o que estava acontecendo, e muitos ainda não sabem. E não nos perguntavam o porquê, e nem sabiam o porquê daquilo que tinha acontecido. Acharam melhor virar a cara para nós. Até hoje, muitos servos de Deus que serviram a Deus conosco, eu digo isso com muita vergonha, vai ser ruim e muito difícil para alguns ir para o céu. Haverá muita surpresa. Haverá. Sabe por quê? Porque até o dia de hoje ainda tem pastores de subcongregações e congregações, ainda tem irmãos, obreiros, que viraram as costas até o dia de hoje para nós. Tem pessoas que não nos cumprimentam, pessoas que não nos dão a paz do Senhor. Vê bem? Somos almas, estamos vivos, dentro de um bairro, servindo a Deus, morando no bairro, há mais de 30 anos, conhecidos, tendo muitos irmãos, conhecidos pelas igrejas, pelas congregações, e uma grande maioria viraram as costas para nós. Me abandonaram. Agora, vê bem, eu fiquei muito triste com essa situação. Eu estou dizendo de algo que aconteceu há 2 anos atrás. E eu nunca tive coragem de me explicar e trazer um vídeo ou uma live falando dessa situação. Mas hoje eu estou maduro bastante para dizer e explicar. Porque hoje é o dia do meu aniversário. Hoje esse pequeno está fazendo 42 anos. Para a glória de Deus. Há 2 anos atrás eu fiquei muito triste. Por uns 7 dias eu entrei num calvário terrível. Por que eu estou falando? Eu entendo esses pastores que passaram por depressão. Eu entendo um pastor, quando eu entendo alguém que está no pedestal, está lá pregando e de repente ele está passando por depressão na casa dele, ou não quer mais pregar, não quer mais ir para a igreja, não quer mais fazer nada. Eu entendo. Eu entendo o que é humilhação. Eu entendo o que é ser humilhado. Eu entendo o que é passar por momentos difíceis. Eu entendo essas pessoas, esses homens de Deus, e são muitos homens de Deus que foram deixados de lado, homens de Deus que são humilhados, homens de Deus que hoje, os homens de Deus nos grandes ministérios não são levantados mais por seus dons, são levantados por apadrinhamentos. É filho do filho do filho do filho. Não é mais homem de Deus, é filho de alguém, então levanta esse pastor porque ele é filho de alguém. Eu fiquei 7 dias triste. Nesses 7 dias, eu queria mudar de cidade. Queria que Deus me explicasse o que tinha acontecido, por que aquilo aconteceu comigo. Queria também que Deus arrancasse de dentro de mim a sensação da vergonha e de humilhação. Eu estava me sentindo muito mal. E por pouco, eu não entrei em depressão. Por muito pouco. 7 dias de calvário. 7 dias passando um processo difícil comigo mesmo. 7 dias de tristeza, 7 dias de questionamentos, 7 dias dizendo, Deus, por que que isso aconteceu comigo? Por que o Senhor não evitou essa vergonha tamanha que eu passei? Por que me tiraram daquela forma, Senhor? Por que não me explicaram? Por que não me deram a oportunidade de conversar com a igreja de uma forma melhor?
Por que eu fui tirado de um lugar há 6 anos? De uma forma humilhante. 7 dias. Fiquei em casa. Nesses 7 dias, trabalhei, lógico. Minha esposa também, mas todos nós estávamos num calvário dentro de casa. Muito ruim. Não desejo isso para ninguém. Até que, passou uma semana, veio na minha casa 2 senhoras, 2 velhinhas, que fizeram agora 72 e 73 anos. Essas 2 mulheres entraram na minha casa depois de 7 dias com um bolo de fubá e disse: prepara um café, porque a gente veio tomar um café com vocês. Quando essas 2 mulheres entraram em casa, elas vieram dizer para mim e para minha esposa o tanto que nós éramos especiais para elas. E que nós não poderíamos parar em hipótese alguma. Que nós não poderíamos parar. Porque nós éramos importantes para ela. Uma dessas mulheres, a minha esposa orou por ela estava na cama travada, ela se levantou. A outra, que é a Marlene, ela estava numa UTI, já desenganada. E numa oração na UTI, onde minha esposa estava, onde nós estávamos orando, intercedendo também. Deus restaurou a vida dela. Então ela veio declarar o tamanho que nós éramos importante para ela. E aquilo foi uma injeção de ânimo para a nossa alma. Aquilo foi uma injeção de ânimo do tamanho. Nós sentimos que foi a mão de Deus, que foi Deus que enviou aquelas mulheres e as palavras que elas trouxeram, pessoas improváveis. Eu esperava que, eu sei que também você espera. E muitas vezes a gente espera que um pastor vai entrar em nossa casa e nos levantar, que alguém muito grande, uma regente de círculo de oração, a irmã do Xarabacaia, o irmão da profecia, o irmão do Revelation, o que roda, o que pula, o que sapateia. A gente nunca imagina que é os mais improváveis que Deus usará para nos levantar nos momentos mais difíceis. Mas conosco foi assim e com você também vai ser. A partir daquele dia, a partir daquele bolo de fubá, daquele café, há 2 anos atrás, 7 dias de calvário, 7 dias de humilhação, nós tomamos uma decisão em nossa casa. Nós não vamos morrer. Nós decidimos lutar. Nós decidimos nos levantar e vamos viver. E quem viver, verá. E quem crê, creu. E quem não creu, vai ter que engolir, vai ter que caminhar. Porque vai ter que ver, vai ter que contemplar. Porque houve uma decisão. Nós vamos viver. E nós vamos viver para fazer a obra do nosso Deus. Se não nos deram valor, nós não perdemos nada. Quem perdeu foi quem não deu valor. Então Deus colocou em nós uma força, um desejo, uma vontade de começar a fazer. Então nós começamos a orar dentro de casa. Vamos orar, pastora Pri. E nós começamos a orar. Nós começamos a buscar a Deus. Nós começamos aqui a fazer na minha casa, nesse lugar aqui onde está sendo feita essa live. Começamos a orar aqui em casa. E eu quero dar uma palavra para algum pastor, algum homem de Deus que está parado. Você não nasceu para estar parado. Você não nasceu para ser submisso a alguma placa. Não. Você nasceu para ser submisso a Jesus. Você pode respeitar seu ministério. Você pode respeitar todas as coisas. Mas ninguém pode te parar. Não, ninguém pode te parar. Ninguém pode colocar freio na sua boca. Começamos a orar em casa. A nossa casa começou a encher de pessoas. Eu comprei 30 cadeiras para colocar nessa casa. E já não cabia mais 30 cadeiras aqui, porque as pessoas começaram a sentar no sofá, começaram a ficar na cozinha e começaram a ficar nessa sala onde eu estou aqui agora. Tanto é que eu não tenho mais nem móveis, porque eu dei tudo. A casa ficou vazia, só tinha cadeira. Cadeira para fazer a obra de Deus.
De repente a casa ficou pequena e aí nós tivemos que alugar um salão. Eu comprei 110 cadeiras para colocar no salão. E o salão ficou pequeno. Mas aí o que eu fiz? Eu falei, meu Deus, nós vamos começar uma obra. E nós precisamos fazer uma obra e legalizar isso aqui. E nós legalizamos a obra. Nós abrimos legalmente na prefeitura. Abrimos legalmente na Receita Federal. A igreja tem um nome, Assembleia de Deus, Ministério Jardim Campos, onde moramos, semeando boas novas. Nasceu no ano de 2017. Por quê? Por que esse ministério nasceu, essa igreja nasceu? Por quê? Porque nós entramos num calvário. E no meio daquele calvário, Deus nos tirou. E colocou em nosso coração uma chama que queimava e dizia, vocês não podem parar. E nós continuamos. E assim nasceu a igreja, Assembleia de Deus, Ministério Jardim Campos, semeando boas novas. Esse aqui, queridos, é um testemunho por cima do que aconteceu em nossa vida. E eu nunca contei na live, eu nunca contei em Face, eu nunca contei em nada. Eu nunca tive coragem nem maturidade para contar. Hoje eu tenho. Porque eu não tenho problema com o passado. Não tenho problema com o passado. Não tenho raiva de ninguém. Mas ninguém pode esquecer que ser humano precisa de carinho. Pastores morreram. Pastores estão morrendo. Homens e mulheres estão morrendo. Muitos. Tem pastores que estão em depressão e não morreu. Tem pastores antigos que deram a sua vida pelo ministério. E no final da sua história, alguém chega e encosta o homem, depois de abrir igrejas, depois de fazer a obra, dizendo, pastor, o seu tempo passou. Não coloca o pastor, não jubila o pastor, não dá uma cadeira de destaque para o homem, não diz para ele assim, muito obrigado. Eu reconheço, homem precisa de reconhecimento. Eu sei que reconhecimento vem de Deus, mas você que não reconhece, você também não será reconhecido. Da mesma maneira que você faz, você vai receber. Por isso, reconheça, isso é bíblico. Reconheça os que trabalham com você e por você, os que zelam por você. Reconheça os pastores. Então tem pastores que não morreram fisicamente, mas estão mortos espiritualmente. Pastores que não têm coragem de fazer a live que eu estou fazendo. Pastores que estão em casa, que não sabem, não tem. Pastores que dirigiram igreja há 20 anos, 30 anos, são tirados de sua congregação. Aonde esses pastores vão tomar ceia? Aonde esses pastores vão em cultos de ensinamento? Aonde esses pastores vão cultuar? Alguém diz, é fácil? É fácil para você falar. É fácil para você falar. O seu galardão está no céu. É fácil abrir a boca e dizer isso. Eu quero ver viver. Eu quero ver viver isso na carne. Quantos pastores agora estão assim, aonde eu vou cultuar hoje? Ele não sabe. Se ele vai na igreja do pastor tal, do outro pastor tal. Por quê? Porque não dá nenhuma cadeira para esse homem de aconselhamento pastoral. No final da história, o homem é tirado como um lixo. Ame os pastores. Respeitem os pastores. Mas tem pastor que é lobo. O lobo vai dar conta da sua lobice. Tem pastor que é isso, que é ladrão. Ele vai dar conta do que está roubando. Eu estou dizendo de ser humano. Eu estou dizendo de homem, de alma, de carinho, de respeito. Todo ser humano precisa de respeito. Amem incondicionalmente. Depois de 2 anos,
Estamos curados para a glória de Deus. Deus não nos deixou parar. E a ordem de Deus no meu coração toda vez a ordem é para marchar. Oh, mas vai ter um levante, a obra é para marchar. Oh, mas isso aqui não sei, as pessoas não estão olhando bem. Tem igrejas que não estão aí, tem irmãos de igrejas tal que não podem ir na sua igreja. Aí Deus vem no meu coração e diz, a ordem é para marchar. A ordem é para continuar, é para estar de pé, é para fazer aquilo ao qual Ele nos chamou. Ele não nos chamou para dizer, pare, fique parado por um instante. Não, Ele nos chamou para dizer assim, ide, vai, pregue, a tempo e fora de tempo, faça a obra de um bom soldado de Cristo. Isso para mim é o querer de Deus. E você que me ouve, compartilha isso, porque um pastor ou outros pastores precisam ouvir essa mensagem, porque tem pastor na cama agora, tem pastor que está de cama, tem pastor que está com a diabetes alta, tem pastor que está com a pressão alta, tem pastor que está com a pressão baixa, tem pastor que está depressivo, tem pastor que está de cama, tem pastor que está triste, tem pastor que não sai de casa, tem pastor que cultua na live, tem pastor que só cultua no YouTube. Por quê? Porque passou por processo difícil e nunca mais se levantou. Mas que Deus te levante nessa noite, pastor. Pastor, que Deus te ponha sobre multidões, sobre nações, que as promessas de Deus venham a fluir na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem promessa. O diabo também sabe da promessa de Deus na sua vida. Ou você ouve a voz de Deus, ou você vai entender a voz do diabo querendo te parar. Mas em nome de Jesus, se levanta para uma grande obra. Então Paulo está dizendo para um pastor, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica, pastor. Fortifica, pastor. Fortifica a mulher de Deus, pastora, obreiros, servos de Deus, obreiros que moram na zona leste, na zona norte, na zona sul de São Paulo. Compartilha aí com o seu pastor. Compartilha isso, manda isso para o seu pastor. Você é um homem de Deus, pastor. Que Deus venha te honrar na terra, pastor. Que Deus venha te dar graça. Que Deus venha alegrar o seu coração, homem. Você fez muito. Você fez muito. Você, pastor, que vai ouvir essa live. Você é especial. Você é especial. Pode ter certeza. Hoje eu estou fazendo aniversário. Eu ouvi de algumas pessoas que mandaram mensagem para mim dizendo, olha, estamos de pé por causa de sua vida. Tantas mensagens boas que vêm para nos levantar. Então, pastor, em nome de Jesus, eu sei que tem muita gente viva porque você vive. Tem muita gente que está de pé porque Deus te levantou no ministério. Tem muita gente que chegou e está servindo a Deus. Por quê? Porque você chegou na casa dele, enviado de Deus, trouxe uma mensagem, ele levantou as mãos. Hoje ele dirige a igreja. Hoje ele é pastor também. Hoje ele é alguém, ele tem nome, ele tem família, porque você chegou na casa dele e através de uma mensagem que Deus colocou na sua boca, Deus usando você, Deus levantou outros. Então, pastor, para mim você é especial. Que Deus te abençoe, homem de Deus. Que Deus te abençoe, mulher de Deus. Que Deus supra as tuas necessidades. Não abaixa a cabeça. Fortifica-te na graça, no poder, na unção, no nome daquele que é Cristo, daquele que é Senhor, daquele que está sentado no céu, à destra do Pai. É Ele que cuida de você, é Ele que te sustenta, é Ele que te dá graça, é Ele que te põe por cabeça, é Ele que escolheu você no ventre da sua mãe, é Ele que tem o seu nome gravado na palma dele, é Ele que te pega pela mão direita e te coloca de pé, é Ele que nunca te deixou sozinho, ainda nos momentos que você pensou, tô só ninguém, tô sem ninguém. Ele estava falando com você. Eu vou deixar ele ser amassado um pouco para ele passar por processos difíceis, para ele falar depois para pessoas que estão em situações difíceis, que essa situação passa, porque você passa também, porque você já passou. Então, pastor, que Deus te dê muita graça. Somente não pare.
se alguma placa, se algum ministério te parou e se você está depressivo, ouça o conselho. Compra 10 cadeiras. A cadeira é R$20 aqui na Marechal Tito, R$25 à vista. No cartão você paga R$28 em 2 vezes. Se comprar 20 cadeiras, você compra em 4 vezes. Pega 20 cadeiras, põe seu carro na rua, vai lá na esquininha, manda fazer um banner de 1 por 1. Tem culto aqui de quarta e domingo. Coloca no portão da sua casa. Tira seu carro para fora. Põe as cadeiras. Você pega uma cômoda, põe uma toalha em cima para dizer que é um púlpito e coloca a Bíblia lá. E toda quarta-feira você começa: ó, quão cego andei e perdido. Na, 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 e vai cantando. Vou cantar esse hino aqui para você aprender, pastor. Você tem chamado, meu querido. Você não vai parar. Você faça isso na quarta-feira, ó. Você põe lá: ó, quão cego andei e perdido vaguei. E aí, querido, se encher as cadeiras, glória a Deus. Se não encher as cadeiras de gente, glória a Deus também. Sua mulher e seu filho vai ficar ali com você. Faça o culto. Faça o culto. Esse é o seu chamado. Não é para encher a igreja, é para pregar a palavra de Deus. Fica com Deus, servo. Tenha uma boa noite. No nome de Jesus. Recebe essa palavra aí. Fica forte. Fica forte. Porque quem te fortalece não é homem. Quem te sustenta não é homem. Quem te ajuda não é placa. Quem te dá nome não é ministério nem homem. É Ele. Jesus. 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 O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra, a Ele, somente a Ele, seja dada toda a honra. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Cristo e o doce consolo com o Espírito Santo de Deus seja com vós. Não só hoje, mas para sempre. Fica com Deus. E vem cultuar com a gente se quiser.